Pod Séries, o melhor podcast da cidade, você encontra aqui, a melhor da região. Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pod Séries e hoje estamos com a participação dos estudantes acadêmicos do Colégio Reitor Edgar Santos. Entre eles estão Carlos Eduardo, Bia Freitas, Melody, Gustavo, Emily, William e Cauã. Ao meu lado também, como entrevistador, temos Marcos Vinícius. Hoje iremos abordar sobre o tema texto, comunicação e contexto. Bom dia a todos os ouvintes. Carlos Eduardo, você que é um dos participantes de hoje, fale um pouco sobre contexto. Bom dia, Eric. Bom dia, Marcos. E a todos. Bom, o contexto é uma situação comunicativa em que se encontram os interlocutores ambiente, espaço e tempo. Ele também é chamado de referente. Para que haja comunicação, é necessário que todos esses elementos estejam presentes. Também é imprescindível que a mensagem emitida pelo emissor seja compreendida pelo receptor. Ok. Emily, você poderia resumir sobre contexto? Bom dia a todos os ouvintes. Resumidamente, podemos concluir que o contexto está intimamente relacionado à semântica, ou seja, o sentido de determinada situação comunicativa. Muito bem, agora sim, sabendo o que é contexto, existem diferentes tipos de contexto? Bia, você poderia explicar sobre? O contexto é classificado em o contexto linguístico e extralinguístico. O contexto linguístico é a parte da programática que estuda a produção dos enunciados linguísticos, que afetam a interpretação e o significado das mensagens, de forma que depende das ocasiões de sentido. Em outros termos, o contexto linguístico se encarrega das propriedades linguísticas que acompanham uma palavra, expressão ou enunciado. Sobre o contexto extralinguístico, Gustavo poderia dizer melhor o que seria. Bom dia a todos. O contexto extralinguístico são as informações que estão além do texto, ou seja, englobam as circunstâncias imediatas que envolvem uma situação linguística e são primordiais para o entendimento do texto, classificadas em contexto histórico, cultural e social. Muito bem. Agora, vamos para o rápido intervalo. Distância do outro, saudade no peito, já já vai passar. A gente já sabe, agora tem jeito, quer se vacinar. Todo dia a dia, cheio de alegria, logo vai voltar. O nosso caminho funciona juntinho, então vamos lá. Se vacinar é se cuidar, pra valer a pena, todo mundo tem que vacinar. Bem-vindos de volta, estamos com os estudantes acadêmicos do Colégio Reitor Edgar Santos. Já falamos sobre o tema contexto e agora falaremos sobre texto. A estudante Melody poderia falar sobre o que é texto. Com certeza, o texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem uma interpretação e transmitem uma mensagem que pode ser escrita por um autor que compõe uma obra, livro, documento e outras. O texto ele pode ser um gesto, uma informação visual, que não necessariamente utiliza texto escrito. É uma manifestação de linguagem que pode ser definida como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então, uma obra de arte é um texto porque transmite uma mensagem. Uma placa de trânsito é um texto, uma história em quadrinho, uma charge. Tudo isso pode ser um texto, mesmo que não seja nada escrito. Muito bem, muito bem. Antes eu pensava que texto era só um conjunto de palavras que permitem interpretação, mas agora vi que é além disso. O texto ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Verdade. Todos nós precisamos nos comunicar.
independentemente se é uma língua diferente ou em um idioma diferente. Mas para ter essa troca de comunicação, precisamos de alguns elementos. Bia e Emily, que elementos são esses que vocês poderiam citar? O primeiro elemento é o emissor, é aquele que envia a mensagem para o receptor. O receptor é o segundo elemento, ele que recebe a mensagem enviada pelo emissor. A mensagem é o terceiro elemento. O quarto elemento é o código, que são palavras e imagens. Esses códigos são compartilhados pelo emissor e pelo receptor. O quinto elemento é o referente, é o assunto da mensagem. E o sexto elemento é o canal, é o transmissor dessa mensagem. É um instrumento utilizado para que a mensagem seja enviada, e sem esses elementos não tem comunicação. Voltando ao texto, existem 3 tipos diferentes de texto. Carlos, você poderia dizer quais são eles? Sim, eles também podem ser verbais, quando valem-se de palavras, e podem ser não verbais, quando não utiliza de nenhum tipo de palavra e só usa apenas imagens, e mistos, quando usam imagens e palavras. É possível perceber que, da imensa quantidade de textos produzidos diariamente, notamos certas semelhanças entre alguns. Tais semelhanças, que podem ser de diversas ordens, permitem reunir textos em grupos, os quais se chamam de gêneros textuais. Cauã e Carlos, vocês poderiam me dizer mais sobre? Posso sim. Alguns gêneros comuns do nosso cotidiano são narrativo, relato, argumentativo, expositivo e instrucional. Narrativo são os textos narrativos destinados a contar uma história, como romance, contos, piadas, fábulas e etc. Relato, como o nome já diz, ele relata algo, como por exemplo, uma notícia, um relato de uma viagem e uma autobiografia. Argumentativo é aquele que tem como principais características de defender uma ideia, uma hipótese, teoria ou opinião. Por exemplo, texto de opinião, editorial, resenhas e críticas e etc. O texto expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Por exemplo, uma palestra, um seminário, uma entrevista. E o texto instrucional são aqueles que indicam procedimentos. São as receitas, as instruções, regulamentos, entre outros. Ok, basicamente, a diferença entre tipologia textual e gêneros é que os tipos são sequências rígidas. As dos gêneros são mais ou menos estáveis, que formam os textos que nós utilizamos no nosso cotidiano, de acordo com a nossa necessidade. William, você que é um dos estudantes do colégio acadêmico, me explique sobre textos literários e não literários. Bom dia a todos os ouvintes. O texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valor do autor, ou do ser ou objeto retratado. Já o texto não literário tem como marca a linguagem referencial, e por isso também é chamado de texto utilitário. Em resumo, o texto literário é destinado à expressão, com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver subjetividade. O texto não literário, contudo, é marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. É possível tratar sobre o mesmo assunto nas duas formas de texto e apontar o tema ao receptor sem prejuízo à informação. Os textos literários destinados ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Já o não literário serve para informar, convencer, explicar e ordenar. Muito obrigado pela atenção de todos os ouvintes do Pod Séries. Até a próxima!